Olá, muito bem-vinda a mais uma leitura de Escolha Intuitiva, onde eu trago para você um recado do universo. Se você está entrando nesse vídeo, se você chegou até ele, cruzou o caminho, tem algo aqui que o universo quer que você ouça nesse exato momento. Então se abra para receber. Fique com aquilo que for para você, obviamente, porque é uma leitura coletiva, mas abra seu coração, pode ter algo que pode ajudar você no seu momento, agora atual. Vou te apresentar as opções. A primeira opção eu vou usar a apatita, essa pedra azul. E a segunda opção eu vou usar a larimar, essa pedra que eu amo de paixão. Ela parece um mar, realmente, vou até aproximar aqui. Ela parece que tem ondas desenhadas, é lindo. Se concentre, se precisar pausa o vídeo para fazer a sua escolha ou ouça as duas opções, pode ter algo nas duas para você. Pause o vídeo que eu vou seguir com a primeira opção, você que escolheu a apatita. Vou começar com o oráculo pra gente então descobrir qual o recado do universo, da espiritualidade para você do grupo número 1, que escolheu a apatita. Você precisa saber nesse momento o descanso perdão, a modéstia. Deixa a pedra aqui, tá em quadro, tá. A modéstia, mais uma. Bom, a estrela era essa. No fundo, ficou a difícil lição. A gente tem aqui, a princípio, né? Um momento, você vem, o que eu tenho pra você é, até pra você identificar se essa leitura é sua. Você vem de um período, pode ser as últimas semanas, os últimos dias, pode ser um período de vida mais longo, né? Em que você vem passando por estagnação, uma sensação de vida parada, vida paralisada, travada, nada dá certo, nada acontece. Possivelmente, mais do que nada dar certo, nada acontece. Às vezes até um grande tédio, em que você podia estar se sentindo amarrada, sem conseguir fazer as coisas acontecerem, ou simplesmente não vendo resultado dos seus esforços, do seu empenho. E o que você precisa saber, a princípio, a gente vai seguir aqui com mais cartas, né? Mas a princípio, o que eu preciso te dizer é: nada foi à toa. Você não perdeu tempo. Se você sente isso lá no fundo do seu coração, a primeira mensagem que você precisa receber é: nada foi em vão, nada foi à toa. O que você passou, mesmo as dificuldades, elas foram necessárias por algum motivo. Talvez você ainda não saiba, mas teve um motivo. Você vai descobrir isso na sequência. Se você ainda não se deu conta, né? Não percebeu, ganhou essa consciência de agora as peças se encaixaram. A sensação que eu tenho é essa. É de que num futuro próximo, eu diria, você vai ver as peças se encaixando e você vai entender o porquê. Por que eu tô falando isso? A gente tem aqui a carta da estrela que, nesse oráculo, sempre que ela sai, me traz muito a sensação, é uma carta que eu associo à própria espiritualidade. Como se seus guias, seus mentores, os anjos, até os seus ancestrais, eles estivessem te olhando, te cuidando. Inclusive, aqui pode ter pessoas que se sentem muito sozinhas, se sentem como se não tivesse ninguém no mundo que as compreendesse, que entendesse o que elas estão passando, ou realmente não ter familiares ou amigos próximos. Você pode ter isso ao longo da vida, ou
como eu disse, ter passado por um período mais assim, de mais reclusão, de mais afastamento das pessoas, em que você não tinha muito contato com amigos, enfim. Tudo isso tem um motivo. E, inclusive, nesse sentido, uma outra mensagem que eu preciso trazer, que está me vindo de falar sobre isso, é que não lamente, nem tente forçar a barra pelas pessoas que se afastaram de você. Que hoje, talvez, aqui, eu também sinto que é muito uma energia existe uma energia de limpeza nesse sentido, de pessoas, de situações e coisas também, né? Mas principalmente pessoas. Quem saiu, quem se afastou, olha, tenta entender realmente, observar quem é essa pessoa, os comportamentos, que talvez você perceba que ela não tá alinhada com você mais. Então não lamente uma amizade que tenha acabado, um relacionamento que tenha acabado. Tudo está sendo conduzido de uma forma muito certa, muito correta aqui. Então, acho que você precisava saber disso também, para tirar um pouco desse peso. Aqui não é talvez não tenha sido um período muito fácil. E acredito que pode ser uma sensação de muito tempo. Não é algo só, o último mês eu fiquei mais recolhida. Não é coisa de um mês, não. É mais tempo aqui. Então eu entendo o peso que isso tem. A frustração, para alguns, a melhor palavra chega a ser desespero, né? De eu preciso que alguma coisa mude nesse cenário. E tá se encaixando, as coisas estão se encaixando. Me vem muito de falar também que é como se esse período em que você passou mais assim, mais devagar, tudo mais devagar, fosse até um preparo para o que vem depois, porque a sensação que eu tenho é de que vem muita coisa e você vai ter agradecido ter esse período de mais marasmo, descanso, né? Como tem aqui a primeira carta que saiu. Vamos lá, o que mais? Saíram 3 cartas aqui. Eu vou aceitar essas 3. No fundo, a gente ficou com a temperança. Claro, com certeza, a temperança traz a energia da paciência, do tempo, da espiritualidade, que não é o teu tempo. Por mais que a gente, né, quisesse que as coisas acontecessem rápido, no momento em que a gente deseja, nem sempre é assim, mas não é por isso. Uma frase que eu tenho usado bastante nos vídeos é exatamente isso. Como é que é? Atraso não é fracasso. Tá em quadro? Tá quase. É uma ideia de que precisa ser rápido, precisa ser no tempo do outro, que alguém conseguiu algo, então você precisa conseguir rápido também. Ou desejei, estalei os dedos, aconteceu. Nem sempre é assim, né? Então essa temperança, ela traz exatamente essa energia. E aqui a gente tem um enforcado. Mais uma carta de paralisação, de trava, de entrave, de as coisas não andando, não fluindo, você precisando buscar. E eu acredito que isso também faz parte desse processo todo. Quando eu falei, né, sobre algo maior que está conduzindo isso tudo tá no lugar certo, tá acontecendo como precisa acontecer. É também para que você entenda algo, se entenda, ganhe consciência, né? Olhe as coisas de uma outra forma. A imagem que me vem como exemplo é um exemplo muito, não necessariamente ele se encaixa aqui no que eu falei, seria até o oposto, mas enfim, foi a primeira coisa que me veio. Eu vou falar porque às vezes serve para alguém, é a realidade de alguém, né? Sabe uma coisa que muitas pessoas muitas vezes falam assim, de às vezes é preciso perder tudo. Então, um exemplo comum é uma pessoa que tem muitos bens, né? Tem uma vida financeira abastada e de repente perde tudo. E essa pessoa, a lição dela seria exatamente a humildade, porque ela antes não era uma pessoa humilde, ela
destratava os outros, os mais humildes. Então ela se torna um igual para poder aprender essa lição. É mais ou menos isso aqui. Não nesse caso, né, como eu disse, porque se a gente fosse traduzir literalmente, seria um período positivo antes, né? Aqui é o contrário, é um período mais difícil antes, se transformando em um novo momento, uma nova vida, talvez mais leve, mais fácil, mais feliz. Mas o momento de dificuldade, ele existe. Então aqui é isso, esse enforcado, ele representa isso. Esse é o momento da dificuldade que você precisa enxergar as coisas de um outro jeito, aprender algo ali, para que então a vida se transforme, para que então você encontre um caminho diferente. Mais uma vez, tudo orquestrado, tudo acontecendo da forma que precisa ser. Na sequência, e até interessante, eu falei isso tudo e sem me dar conta das outras cartas que estavam aqui, né? Porque eu foquei muito no enforcado. Mas o 10 de ouros, pelo exemplo que eu usei, ele se encaixa muito bem, né? A questão da fartura, da abundância, né? Uma vida mais abundante. E como eu disse, o exemplo que eu dei seria até o oposto. E é exatamente isso, é você entrando nesse novo momento de vida. Se você quer ouvir essa mensagem como uma previsão, eu diria que é exatamente isso, você entrando nesse período mais fértil, uma vida mais fértil, você se sentindo mais feliz, você se sentindo mais produtiva, mais criativa, mais bonita até, mais forte, mais poderosa. Você se tornando essa imperatriz, você realizando os seus desejos, realmente vivendo a vida que você quer, do jeito que fizer sentido para você. Eu posso falar dessa forma, porque é isso que está aqui nessa sequência. Com paciência, com compreensão do processo, mas é isso que está na sequência. Porém, como eu gosto sempre de fazer as leituras com esse olhar mais trazendo a força para as suas mãos, o que você pode fazer, né? Aqui, muito do que você precisa fazer para passar por esse processo da melhor forma é, de fato, muitas vezes não fazer nada, ou seja, aceitar a realidade que está se apresentando, aceitar as coisas como elas estão. E entra um pouco naquela questão de resiliência, né? Apesar de tudo estar assim, de nada estar bom, de nada estar no lugar que você gostaria que estivesse, é a fé e a confiança de que isso vai mudar e que você vai chegar onde você quer, com calma, com tranquilidade, sem se desesperar. Mas eu também não estou falando de resignação, de eu aceito e não faço nada, lavo minhas mãos. É uma espera ativa, é uma espera se observando, é uma espera percebendo como você está se sentindo, se trabalhando internamente, cuidando de si, cuidando dos seus, trabalhando a gratidão pelo que você já tem na sua vida. Você tem algo. Como um dos pontos que eu citei aqui, as pessoas que foram embora, é treinar a gratidão pelas que ficaram e não seguir lamentando pelas que partiram. Percebe a diferença? É fazer isso para tudo na vida. Mesmo que você ainda não tenha aquilo que você quer, é ser grata pelo que você tem hoje, pelo que você já tem. E esse é o estado de espírito que você precisa adotar para chegar onde você quer. Melhor do que chegar onde você quer é para você conseguir sair do lugar que você está. Uma das suas lições nesse momento, nesse lugar, é exatamente essa. Lembra quando eu dei o exemplo da pessoa que perde tudo? Você está travada para que você aprenda algo. Nesse sentido de tudo que eu acabei de falar, né? Inclusive da gratidão. E outra coisa que me vem de falar
Estão me soprando aqui nos ouvidos, né? Não culpe a espiritualidade. Eles não estão te punindo. Não culpe eles pelo que você está passando. Não culpe a si também. Não vai ajudar. Culpa, revolta, raiva, medo, esses sentimentos, né? Não ajudam em nada. Pelo contrário, só atrapalham, te tiram da frequência que você deveria, pelo menos, estar trabalhando para alcançar. A gratidão, a felicidade, o amor. É muito aqui, é uma imagem também que eu tenho muito forte muitas vezes nas leituras. É você, antes de viver aquilo que você deseja, por exemplo, um relacionamento, antes de você viver esse relacionamento feliz, é você descobrir a felicidade sozinha, com você mesma, na sua própria vida. Para que a pessoa que chegue compartilhe e não seja aquela pessoa responsável por fazer isso na sua vida. Tem uma grande diferença aí. Então aqui a lição também passa por isso, de você viver aquilo que você deseja viver sem ter, né? Você se sentir nesse estado antes de fato estar nele. É assim que funciona a manifestação, lei da atração e tudo mais. Essa é a chave da manifestação. É já vibrar na frequência daquilo que você quer antes disso acontecer, antes de se realizar. Vou pegar uma última carta com o oráculo aqui dos anjos e ancestrais, já que a gente, inclusive, né, vou pegar 3, senti de pegar 3, tirar 3, 3, 3. Então, a gente tem, já que a gente falou, né, dos ancestrais aqui, dá certo colocar aqui, tá. Guardião da magia, a cobra, o espírito animal, né, o arquétipo da cobra. E o guardião da medicina, no fundo, mestre Shaolin. Seja graciosa nas suas ações e nos seus movimentos. Esse não vai conseguir ficar em quadro, eu vou deixar ali. Vou falar só desses aqui. Qualquer coisa, se precisar, eu falo dele. A gente tem guardião da magia com desbloqueie ou destrave a mágica que existe em você, a magia que existe em você. A gente o tempo todo falando em linda ser anjo, né? Com essas asas douradas, essas tranças no cabelo. Lindíssima ela. A gente falando o tempo inteiro, né, sobre essa sensação de estar travada. E ela traz exatamente a frase sobre destravar, desbloquear a magia que existe dentro de você. Quando eu falei sobre a espiritualidade, muitas vezes isso vem, né, nas leituras, e eu sempre fico me perguntando, será que faz sentido falar esse tipo de coisa? Mas me vem novamente aqui nessa leitura e eu, mais uma vez, vou falar. Se fizer sentido para você, fique com isso e faça o que eu vou indicar aqui, que é procurar desenvolver a sua espiritualidade, se conectar com a sua espiritualidade, se conectar com esses mentores, esses guias, com a sua ancestralidade. Pedir por isso, fazer visualizações, desenvolver de alguma forma essa conexão, sentir essa conexão real na sua vida. Pode ser uma forma de você se fortalecer e de você desbloquear tudo isso. Existe uma mágica dentro de você aqui, uma magia, né? Essa força, essa potência de realização. Isso está presente em você. Por mais que você não enxergue, por mais que você não consiga muitas vezes usar para transformar isso aqui, tá aí. Então, parte desse exercício nesse momento é você buscar as formas de trabalhar isso, de trazer isso à tona, né? De se utilizar dessa força, dessa potência que você é. É assim que você ajuda a desbloquear a vida. Ela fala sobre desbloquear essa força dentro para que você desbloqueie a vida, né? Se você se identificou com a leitura. A cobra, um animal de poder aqui, né? Um arquétipo de muita
é a imagem da transformação, o trocar de pele, que é inclusive a frase que essa carta traz é trocar de pele, se livrar da pele antiga, ou seja, crescer, expandir. A cobra, ela troca de pele quando ela cresceu, né? Então ela cria uma nova capa, um novo invólucro, né? Um novo corpo. Mais uma vez a referência a essa mágica, essa magia que existe em você. Esse potencial de crescer, de fertilizar, de prosperar. 10 de ouros, imperatriz. Tem abundância, tem prosperidade no seu caminho. E tem isso tudo em você hoje, inclusive. Mas você precisa encontrar essa força. A última carta que sai aqui pra gente, o Guardião da Medicina, aqui trazendo a figura de Hermes, com o caduceu aqui nas mãos, o equilíbrio energético, né? Ele tem o caduceu representa isso. São a energia da Kundalini, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas eles representam os nossos 7 chakras e o fluxo energético acontecendo do base até o coronário, que é o de conexão com o plano superior, com a espiritualidade, com o universo. Várias referências aqui retornam para o mesmo ponto na sua leitura. Ou seja, um reforço da mensagem. Busque essa conexão, busque esse trabalho de equilíbrio energético, expansão da consciência para você perceber os seus corpos, sentir a sua energia, usar a sua energia, canalizar ela para as suas realizações. Aqui, inclusive, quando vem já vou ler a frase, mas quando me vem essa referência para falar, né, sobre o fluxo energético nos chakras, me vem muito a percepção de que, intuitivamente, né, claro, eu não estou na sua frente, talvez não sirva até para todos, mas acredito que se você se identificou, se você está aqui até agora, é interessante que você busque algum tratamento Reiki. Eu posso indicar Reiki, mesa radiônica, até passes em centros, se você tiver disponibilidade, para que você faça essa limpeza e esse alinhamento energético em você. Inclusive, eu tenho atendimento de Reiki à distância, você pode entrar em contato, a gente pode fazer uma leitura para entender a sua energia, o seu momento, e também fazer esse tipo de tratamento energético. É importante para você alinhar seus chakras, equilibrar a sua energia. Aqui, se tá me vindo de falar isso de alguma forma, pelo menos em algum ponto, você tá enfrentando um desequilíbrio, e isso acaba impactando na vida física, na vida concreta. É energético, mas impacta no concreto. Principalmente se tiver nos mais de baixo, né, os 3 primeiros, que são os mais próximos da matéria, do corpo, né? Enfim, se isso fizer sentido para você, vale a pena investigar. A frase que Hermes, né, que aqui o Guardião da Medicina traz pra gente, esteja aberto, fechando a sua leitura, se você ficou até aqui, esteja aberto a informações de cura. Olha aí, a leitura inteira tá te falando sobre essa cura, né, acontecendo e que precisa seguir acontecendo, uma limpeza que precisa acontecer no seu campo, na sua vida, que eu acredito que está em processo. Você precisa permitir que essa limpeza se dê sem tentar manter aquilo que não quer ficar. Limpeza energética, limpeza dos seus corpos. Um outro tratamento interessantíssimo, maravilhoso, mas cuidado, não faça em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Pesquise, busque lugares sérios. Inclusive aqui no Rio de Janeiro, se você for do Rio, eu tenho indicação de lugar para você fazer. Fale comigo, que eu te passo. Apometria é uma outra técnica maravilhosa, mas muito perigosa se você fizer com pessoas erradas, com pessoas que não vão saber lidar com a energia que eles vão acessar. Pode te prejudicar, porque abre a porta. Então, cuidado, né? Mas pode ser muito interessante.
buscar a cura, buscar a medicina para sua alma, buscar os remédios necessários. Você pode fazer, tá me vindo de falar, outra forma, água fluidificada, que você pode encontrar inclusive em centros, né? Ir lá e pedir para fluidificarem a água para você, ou também elixir de cristais, de pedras. Nem todas as pedras pode se fazer elixir. Existem várias que não podem. Eu tenho aqui um exemplo. A turmalina não pode fazer elixir, ela libera substâncias tóxicas na água. Pirita não pode. Tem outras pedras que não podem ser molhadas, então não faça de qualquer jeito, busque informação e, de preferência, busque profissionais que sabem o que estão fazendo e o que você precisa. Vão fazer a leitura do seu campo para saber do que você precisa. Mas você pode se beneficiar também com elixir de cristal, de pedras e cristais, para exatamente usar florais também. Tá me vendo? Trabalho com florais, posso fazer uma receita para você. Tudo isso são medicinas, né? Energéticas, sutis, vibracionais, como os florais, como os elixires, mas que podem contribuir para o seu equilíbrio áurico, etérico, físico, até chegar no físico, né? Não é também, como eu disse, não é resignação de aceitar as coisas como estão, tá tudo ruim, tá tudo bem, deixa ficar ruim. Não é. É buscar melhorar, transformar, mas sem forçar a barra, né? Sem querer muito que fosse diferente. Não tem como ser diferente, é como é. E aí você precisa entender como que você lida com a situação como ela é, da melhor forma, para sair dela de fato, para transformar ela. Enfim, essa é a mensagem. Falei bastante, queria fazer um vídeo curto, não aconteceu. Enfim, espero que você tenha se beneficiado de alguma forma. Te convido a se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva. Compartilha com pessoas que podem se beneficiar. Assim você ajuda outras pessoas, assim você ajuda o canal para que eu mantenha esse trabalho. É importantíssimo. Deixe o seu comentário. Enfim, interaja com o vídeo da forma que você sentir para que você me ajude a seguir fazendo esse trabalho. Eu vou te agradecer imensamente e irradiar energias de amor e gratidão para você, com certeza. Se você vai ficar para a próxima leitura, a gente vai se ver em alguns minutos. Caso você vai ficar por aqui, eu vou deixar aqui no card uma outra leitura aqui do canal. Quem sabe você não recebe um complemento da sua mensagem para seguir aí no seu processo. Desejo sorte e muito sucesso para você. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Vou agora para o segundo grupo. A segunda opção, você que escolheu a Larimar, a pedra de Lemúria, a pedra que traz o mar impresso nela. Vou deixar ela aqui para a gente começar a sua leitura, trazendo a mensagem que você precisa ouvir nesse momento, você do grupo número 2. Qual o recado do universo para você? A sinceridade. Mais aqui, ó. O inferno. Proteção. Não sei se eu vou conseguir. No fundo ficou o descanso. Essa carta acabou de sair no primeiro grupo. Mas aqui num contexto bem diferente. Bem diferente. Acho que eu vou deixar assim para poder encaixar as outras depois. Aqui, o que me vem, a princípio, né? A gente começa com um grupo completamente diferente do primeiro, apesar da mesma carta. Que aqui eu tenho uma energia de você enfrentando precisando, ou você acabou de passar por isso, estar de frente, sabe aquela situação que não tem como você desviar, não tem como você deixar para depois, você precisa
encarar algo ou até bater de frente com algo ou com alguém, né? Principalmente alguém aqui. Então, ou você acabou de passar por isso, ou você vai passar por isso num futuro muito próximo. Porque tem muito uma energia aqui de você... Tá me vindo para algumas pessoas. Não vai ser para todo mundo, mas eu preciso falar isso antes de seguir com a mensagem. É como se você tivesse descoberto, ou vai descobrir, ou está descobrindo, ou está desconfiando de que alguém tá tentando te prejudicar, tá tentando fazer mal pra você. E aí, ou você, o caso é, né, do que eu falei que você tem que encarar, ou você passou, ou você vai precisar bater de frente, contestar, questionar essa pessoa. Ou você não vai ter como não ver. Você vai descobrir. Vai ficar muito claro pra você quem tá fazendo o quê, ou quem fez o quê, ou quem tentou te prejudicar, o que fez pra te prejudicar, ou o que está fazendo. Percebe? Assim, tem uma situação aqui de conflito, mas quando vem esse inferno aqui, me traz muito, e não é sempre que isso acontece, tá vindo nessa leitura, por isso eu tô falando, eu nem gosto de falar esse tipo de coisa assim em leituras coletivas, mas tá me vindo muito como uma pessoa mal intencionada, uma pessoa querendo, assim, fazendo de propósito um mal aqui pra alguém, no caso você que tá assistindo, ou alguém que tá assistindo. É isso que me vem. De modo geral, aí abrindo, né, a mensagem, isso não vai ser pra todo mundo, eu espero. Essa energia aqui é de você, pelo menos, tendo que enfrentar ou encarar uma situação desconfortável, uma situação desagradável, algo que te causa insegurança, algo que te causa medo, que você não sabe muito como faz para se sair disso, né, para resolver esse impasse, esse problema. Tenha uma situação nesse sentido, algo que você vai precisar encarar de frente. Algo que não tá bom, não tá confortável, ou você vai perceber que vai surgir essa necessidade. A primeira dica para isso é: não fuja. Encara. E principalmente, se você já reconheceu o que eu falei, a situação ou a pessoa que eu falei, e você tá numa de deixa pra depois, vamos fingir que não tô vendo, jogar aqui pra baixo do tapete, depois eu olho pra isso, depois eu resolvo isso. Se você tá nesse esquema, a dica aqui é: não adie mais. É hora, nesse momento que você tá ouvindo essa mensagem, saiba que é a hora de encarar isso. E pode ser, como eu disse, não uma pessoa, pode ser uma insegurança sua. Você adiando, por exemplo, vou jogar um exemplo aqui para ilustrar. Você tem muita vontade de fazer algo, botar uma ideia no mundo, mas você vai adiando. No futuro, quando eu tiver tal coisa, eu começo a pensar nisso. Depois eu faço. Ainda não tenho tudo que preciso, ainda não sei tudo que preciso. Depois. Aqui a mensagem é: chega de adiar. Isso que você está adiando vem dessa insegurança. Sensação de não ser capaz, sensação de não dar conta de realizar. É isso que é o problema. E é isso que você precisa encarar para parar de adiar. Uma frase que eu ouvi esses dias, eu vou passar ela adiante. Pare de se parar. Essa é a mensagem aqui. E é muito curioso me vir essa lembrança, né? Me vir essa mensagem quando a gente tem no fundo aqui o descanso. Como eu falei, aqui é completamente diferente do primeiro grupo, porque a sensação que eu tenho quando eu vejo esse descanso aqui é: depois que você passar por isso, é isso que ela tá me dizendo. Depois que você passar por isso, o que vem são os louros da vitória, né? Não é que você vai fazer uma coisa e depois vai curtir a vida porque não vai ter mais problema, não vai precisar mais fazer nada. Não é.
mas é aquele alívio, aquela sensação de eu consegui. Eu consigo respirar aliviada de ter feito isso, encarado isso, resolvido esse problema. É essa a sensação desse descanso. E essa proteção aqui, tô falando isso o tempo inteiro, é uma energia, tem dois pontos nessa energia. O primeiro, eu vou repetir o que eu falei no primeiro grupo, aqui sim, porque aqui a gente tem um amparo espiritual, provavelmente, isso se assemelha ao que eu falei no primeiro grupo, mas aqui eu vou puxar para um lugar um pouco mais concreto. Se utilize de ajuda. Se você não está conseguindo encarar, enfrentar, seja uma questão, uma situação, uma pessoa, ou seja você mesma, você não está conseguindo se superar algo que está te travando, que está te impedindo de dar um passo adiante. Peça ajuda. Busque alguém, podem ser familiares, amigos, aqui tem muito uma energia de amizade, pessoas ali levantando o pompom para você, sabe, te incentivando, amigos de verdade, em quem você pode confiar, que se você sabe que querem o seu bem, se você tem essas pessoas na sua vida, compartilha com elas, divide esse peso e ouve o que elas têm a te dizer. Às vezes você vai enxergar algo sobre você que você nem imagina. E as outras pessoas conseguem. Pode também estar falando de pessoas profissionais, né? Que podem te auxiliar a lidar com essas partes da sua personalidade. Quando a gente fala de pessoas fazendo mal, essa proteção pode, como eu disse, né? Pode ser espiritual. Quando a gente fala de pessoas que possam... Se você está desconfiada, não vai sair desconfiando até da sua sombra. Se isso nunca te passou pela cabeça, se você, né, não sente que é a verdade. Para um pouquinho, respira fundo, fecha os olhos e sente. Como que isso bate em você? Como que você se sente em relação a isso que eu falei? Para você perceber se realmente, se a sua intuição está te dizendo que realmente existe alguém aí tentando fazer um mal para você. Porque não vai ser para todo mundo. E então, bom senso aqui. Mas, para quem acredita, para quem já sabe, para quem desconfia fortemente que existe essa pessoa, existe esse mal sendo feito, e não é só demanda, pessoas pagando para fazer trabalho, não é só isso. Existem várias formas de fazer o mal para o outro. Mas, em qualquer um dos casos, essa proteção aqui é também espiritual. Você procurar auxílio de pessoas que podem fazer limpeza. Falei muito disso no final do primeiro grupo. Pessoas que podem te ajudar a fazer uma limpeza energética e proteção. Para banir essa energia, para limpar seu campo. Então, é uma carta bem abrangente aqui. Vamos ver o que é mais. Para você do segundo grupo. Saíram... Eu acho que aconteceu exatamente isso no primeiro. Saíram 3 cartas. Juntinhas. Ficarei com as 3 e é isso. A gente tem aqui o 4 de ouros, o 4 de paus e o 6 de ouros. No fundo ficou a torre. Mais uma carta que fala sobre um evento acontecendo. Não vai ter como fugir. Ou ela representa, né, uma situação que acontece. Você vai enxergar algo, alguém vai se revelar, alguém vai te revelar algo, seja nessa pessoa, seja algo que você precisa saber sobre você, sobre uma determinada situação. Essa carta traz algo sendo jogado aí, algo acontecendo, um evento. E eu vejo muito como possivelmente uma informação ou uma situação que, assim, daqui pra frente não tem como desver o que foi visto. Você vai ter que encarar essa situação. Pode ser a própria revelação, né, dessa pessoa, pode ser um problema até que venha a acontecer por conta dessa pessoa, né?
enfim, ela representa isso, porém, é uma energia que, como eu disse, não dá pra desver o que foi visto. Então você vai dar cabo dessa situação. Depois disso, você vai conseguir. Eu diria que a única possibilidade de ficar pior é você olhar e pensar assim, não vou fazer nada. Deixa rolar. Se você buscar encarar a situação, fazer o que precisa ser feito, não sei o que é. Eu não sei se é alguém, se é alguma coisa. Você vai saber. O que precisa ser feito para resolver esse problema que se escancarou na minha frente? Tal coisa. Faz. É só isso que você precisa fazer. Pede proteção. Pede ajuda. Encara. Se você decidir que não vai fazer absolutamente nada, essa torre pode virar escombro, né? Aí realmente a vida desanda, dá tudo errado. Mas eu acredito que se você tá aqui ouvindo isso, primeiro você já tá preparada. Segundo, você não é alguém que vai deixar pra lá. Então, a saída dessa situação é a solução, o reequilíbrio, como eu disse, o descanso. É o momento, o respirar aliviada depois que isso aqui se resolve. Ou seja, dias melhores, dias mais leves, chegando pra você. É assim que eu encaro essa torre. Não vai ter como não fazer nada, não vai ter como não passar por isso. Algo aqui precisa acontecer, algo aqui precisa ser visto. Inclusive, aqui eu posso muito estar falando de uma... Aqui, quando vê esse 4 de ouros aqui, principalmente nessa posição, me vem de falar para que eu posso estar falando tudo aquilo que eu falei sobre questões internas. Ainda eu acredito que seja a maioria, mas se você está desconfiando de alguém aqui, eu posso estar falando de pessoas que você até considerava, amigos, um amigo, uma amiga próxima que tá aqui, que não é tão amiga assim, né? Tá fazendo algo, passando a perna em você, porque esse 4 de ouros, ele fala muito sobre apego. Então, pra mim, 4 de ouros com 4 de paus, é como se você chegasse num momento aqui que você vai precisar aceitar que precisa desapegar de algo ou de alguém. Sabe, aquela pessoa que você considerava pra caramba e de repente você descobre que ela falou mal de você. E aí você não tem mais como confiar nessa pessoa. Algo se quebrou ali. Então você pode chegar num momento em que você lamente muito essa perda. Mas você vai precisar deixar pra trás. Inclusive deixar completamente, num sentido de não ficar... Tá passando um carro. Não ficar... voltando nessa história, remoendo essa história, pensando por que fulana fez isso, por que, não sei o que. É assim, fez, infelizmente, aconteceu, vida que segue. Não ficar alimentando raiva, rancor, tristeza, é deixar para trás, é deixar passar. Isso também é uma forma de você sair disso aqui. Mas é de fazer isso de coração, não é da boca para fora. Não é da boca pra fora falar que, tudo bem, e lá dentro você tá lamentando profundamente. Acontece, não tô falando que não acontece não, mas o luto, ele precisa acabar. O período do luto, né, é uma janela de tempo ali que tem começo e tem fim. Você não pode perpetuar esse luto. Seja aqui um relacionamento amoroso ou de amizade. É aceitar as coisas como foram e aceitar o fim delas. Sei lá, isso aí espero que sirva pra alguém. Me veio de falar, é algo muito específico. E aí, o que a gente tem aqui? Depois de passar por essa situação toda, você encontrando
como eu disse, né, muito aqui, mas esse 4 de paus aqui me traz muito a sensação de você encontrando uma nova estrutura. E é muito até interessante com a torre. Você criando ou encontrando uma nova estrutura, uma amizade te trai aqui, mas você encontra outra maravilhosa ali. Então, assim, é também isso aqui, passar por esse processo, é não se fechar completamente pro mundo, porque se uma pessoa te traiu, todas as outras vão. Não é isso. É você aceitar isso e cicatrizar essa ferida no momento certo, para que você possa viver novas situações na sua vida. Tô falando o tempo inteiro aqui de amizade, mas isso serve perfeitamente para relacionamento amoroso também. Até para familiares, né? Você deixando uma família de sangue que, né, te causou dor, te causou transtornos absurdos que acontecem, e você curando isso, você abre caminho, abre espaço na sua vida para encontrar a sua família de alma. Não precisa ser de sangue para ser família. Você encontrando pessoas que realmente te aceitam, que te acolhem, que querem o seu bem. Amigos, um grupo. Até como eu disse, né, os próprios amigos espirituais aqui. Você encontrando a sua turma. De alguma forma. Volto a dizer, são tempos melhores que vêm na sequência. Então, aconteça o que acontecer hoje, ou que tenha acontecido no passado, é o momento, se aconteceu no passado, né? É o momento de você cicatrizar isso. É o momento de você colocar um ponto final nessa história. Aceitar, ficar em paz e seguir em frente. É isso que a gente tem aqui. Quando a gente está falando, né, sobre questões internas, não sobre outras pessoas, realmente é um momento de você buscar ajuda, buscar a cura necessária para sair desse estado. Sair desse estado que você entrou aqui. Vamos ver o que mais vem aqui com o oráculo. Para você do grupo número 2. A proteção. Olha que linda a frase dessa carta. Solte o seu escudo. É assim, baixa a guarda, baixa as armas. Que quando você faz esse movimento, você tem ainda mais proteção. Como viraram duas, eu vou deixar uma aqui no fundo, vou ficar com essa, que é o... A gente tem o anjo guardião e o tambor. Um elemento, né, mágico. E aqui no fundo ficou o outono. Se liberte do velho e descanse. Duas cartas que falam de descanso. A gente falou o tempo inteiro de deixar algo ficar para trás. Um momento de deixar algo para trás. A torre que vem, que acontece, que bota abaixo uma estrutura para outra melhor ser construída nesse lugar. Aceitando o momento, o período de luto, né? Aceitando que é necessário descansar, se reestabelecer, se curar, cicatrizar as feridas. Também aqui parte do processo que você precisa tomar consciência é a aceitação do descanso, do momento de se curar, do luto, né? Viver o luto de fato, para que ele termine. Já falei essa frase, a gente tem aqui o anjo guardião, você não está só. Meu Deus, que coisa linda. Essa frase, essa carta é lindíssima. E essa frase se encaixa tão bem aqui. Você nunca vai estar só. Se você tá perdendo algo... Acho que eu falei isso no primeiro grupo. Se você tá perdendo algo agora, ou acabou de perder algo ou alguém, é confiar que você nunca esteve sozinha, nem vai ficar só. Se isso quer ir embora, aceite que está indo, que precisa ir, porque algo melhor vem na sequência. Não tente manter na sua vida algo que não quer ficar. Deixa aí.
se apoie na espiritualidade, se apoie nesses amigos nos que ficaram, para que você se fortaleça. Encontre essa força, né, nessas pessoas ou nessas energias. E o tambor, esse instrumento mágico aqui, tambor, né, que produz som, produz a vibração, uma frequência, fala sobre sonhos e jornada. Eu vou traduzir isso aqui, só tem sonhos e jornada. Eu vou dizer que sonhe, se permita sonhar, para que você visualize o caminho, a jornada que você precisa trilhar para chegar onde você quer. E aqui a gente está falando muito de uma vida em que você se sente pertencente, que você olha para o lado e não tem pessoas querendo te passar a perna, tem pessoas que realmente te amam, te querem bem. Tem uma vida que faz sentido para você, seja uma vida social, seja uma vida profissional, seja uma vida amorosa, uma vida que faz sentido para você. Para que você chegue até ela, é preciso muitas vezes se desfazer de certas estruturas, deixar vir abaixo, deixar cair, perder algo, para que você abra espaço para construir algo no lugar. Então não lamente e não perpetue, né? Deixa fluir, deixa esse processo acontecer, deixa as coisas se mostrarem, porque você vai começar a entender e colocar as coisas nos seus lugares, internamente e nas conexões, nas dinâmicas que você vive na sua vida, afetivas, amorosas, fraternas, profissionais, materiais, tudo. Aqui é uma nova vida nascendo, é uma nova vida se organizando. Mas é preciso encarar algumas coisas, principalmente nesse sentido. Se você sente que você está num momento quase como uma borboleta, uma lagarta dentro do casulo, né, se transformando numa borboleta. Se você sente que você está num momento mais de casulo, aqui é preciso permitir que esse processo aconteça. É não travar, não agir de uma forma, olhar para dentro e fazer essas investigações para que isso não dure mais tempo do que o necessário. Esse trabalho precisa ser feito interno, né? De encarar algumas verdades sobre você, tudo que eu falei aqui antes, que é a mensagem mais geral, encarar isso, encarar as suas verdades, encarar as suas fraquezas, para que você encontre a força através delas, a sua força, que ela já existe. Reconhecer isso. Enfim, se você quiser uma leitura para investigar o seu momento de fato, né? Aqui, como eu disse, tem várias possibilidades. Para cada um vai ser em uma instância da vida. Então é interessante sempre você ouvir a mensagem, muitas vezes como confirmação para certas questões, mas é também importante você buscar investigar de fato a sua energia, para não ter equívocos, né? Então, se precisar de auxílio com isso, eu vou deixar o meu contato na descrição. Também ofereço outras formas, né, outras práticas terapêuticas que podem te ajudar aqui nesse momento de mais instabilidade, talvez. E é isso. Te peço para interagir com o vídeo, comenta, curte. Você ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e assim você ajuda o canal a seguir funcionando, seguir existindo. Esse apoio é extremamente importante para mim nesse momento. Então, se inscreve também, né? Sempre importante se inscrever para seguir acompanhando, seguir recebendo as mensagens aqui do canal ao longo das semanas. Vou deixar aqui no card uma leitura que pode te ajudar a complementar essa, para você seguir recebendo uma orientação da espiritualidade. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!